Vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, a partir do verso de número 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Todo primeiro domingo do mês, não só aqui em Marituba, mas a maioria das igrejas, principalmente da Assembleia de Deus, da nossa convenção, nós realizamos a ceia, todo primeiro domingo de cada mês. E no nosso caso, toda terceira segunda-feira de cada mês, nós participamos da ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor, ou como alguns preferem, principalmente os mais antigos, a comunhão. Vamos participar da comunhão. Por que que nós ceamos? Por que que nós participamos deste ato de comermos o pão e de bebermos o vinho? Qual o significado para nós, para a igreja, para mim e para você? Por que que Jesus ordenou que nós nos reuníssemos para celebrar a ceia do Senhor e celebrar a sua morte e a sua ressurreição? Querido, é um assunto muito profundo, o tema da redenção, o amor de Deus por todos nós. Aqui nesse texto, Paulo destaca três coisas importantes que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E por esta razão, nós celebramos a ceia, comemos o pão, bebemos o vinho e sempre devemos celebrar a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Paulo começa dizendo aqui nesse texto que Jesus, ele representa toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus é, a sua eternidade, a sua soberania, seu poder, seu amor, sua glória, tudo que Deus tem, tudo que Ele é, estava contido em Jesus Cristo. É muito importante que você compreenda isso, que está escrito no verso 9. Vou ler novamente para você. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade.
nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Escutem bem, por que Paulo faz esse relato sobre Jesus? Para dizer para nós que Jesus, ao vir à terra, ele estava vestido de carne, de sangue, de ossos, mas ele não era um ser humano qualquer. Ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Você vai compreender isso ao ler o capítulo 1 do Evangelho de João, quando João escreveu dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você vai entender isso ao ler Filipenses capítulo 2, verso 6, quando diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo e deixou a sua glória e vestiu-se de carne e tornou-se servo, vindo ao mundo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Alguém diz que Jesus, ele é filho de Maria, e é verdade. Eu vi recentemente uma discussão entre duas pessoas que diziam que Jesus era filho de Maria e outro que dizia que não, que Jesus não tinha mãe. Na verdade, os dois têm razão. Se há algum católico aqui, eu quero dizer que você tem razão. Jesus, ele é filho de Maria, porque ele é 100% homem. Aliás, hoje nós começamos a estudar a nova revista da EBD, desse trimestre. Quem quiser aprender sobre a história de Cristo, venha para a Escola Bíblica Dominical. E o capítulo 1 já começa falando da genealogia de Jesus. Todo bom judeu, e como judeu, Jesus tinha a sua genealogia, que demonstrava a sua ascendência, desde os antepassados, até chegar nos seus pais, Maria e José. Então prova que Jesus, ele era filho de Maria, 100% homem, na sua personalidade, no seu corpo, na sua alma. Jesus era 100% homem. Mas quando você lê Lucas, capítulo 1, verso de número 35 em diante, você vai ver a revelação de Deus, a própria Maria, quando o anjo explica para ela que ela seria mãe do Salvador, mas que na verdade o seu útero seria emprestado a Deus, para que nele, no seu útero, fosse gerado um ente, um ser, que seria chamado Filho de Deus, porque ele seria gerado pelo Espírito Santo. E Maria pergunta: como vai acontecer isso? Porque eu não conheço homem algum. Naquela altura, ela era noiva de José. O noivado naquela cultura já era um pré-casamento, um acordo que não podia ser desfeito. Mas eles não tinham coabitado. Ela era virgem. E ela pergunta ao anjo: como isso vai acontecer? Porque nós não temos tido ainda a relação sexual. E o anjo disse: não te preocupa com isso, porque descerá sobre ti o poder do Altíssimo, a glória de Deus virá sobre ti, e o ente que será formado em você será gerado pelo Espírito Santo. Você entendeu? Eu também não entendi. Mas Jesus nasceu por obra do poder do Espírito Santo. Maria emprestou o útero para Jesus, e Jesus foi criado no útero de Maria como o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado da argila o seu corpo, e soprado nele o fôlego de vida. O segundo Adão
foi gerado no útero de Maria, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que o texto diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas era muito difícil para as pessoas perceberem que por trás daquele olhar, por trás daquele cabelo, por trás daquela pele, que por trás daquelas mãos calejadas, porque Jesus, até os 30 anos, ele foi carpinteiro, trabalhou pesado. Quem conhece um carpinteiro sabe como é a vida de alguém que trabalha na lida diária, fazendo móveis. E naquela época não tinha serra elétrica, não tinha produtos eletrônicos, não tinha. Imagine como eram as ferramentas daquela época. E às vezes Jesus é retratado nas imagens, nos quadros, nos filmes, até como alguém que não é da Palestina. Mas por trás daquele corpo, o que é que Paulo está dizendo? Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus, ele veio 100% homem. A partir do momento que ele nasce nessa terra, até a cruz, ele é a revelação de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a verdade de Deus, a eternidade de Deus, estava presente naquele corpo de Jesus Cristo. Agora, por que Jesus veio como homem para habitar entre nós? Você precisa entender que ao pecar no jardim do Éden, o homem foi expulso da presença de Deus. Gênesis capítulo 3. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que o pecado reina. E o que é o pecado? Pecado significa a separação entre o homem e Deus. Esta separação também se chama de morte. Porque na Bíblia, a palavra morte não é um ser fantasmagórico. A morte na Bíblia não é o ser como a foice. A morte na Bíblia significa separação. O que é a morte física? É a separação do espírito, da alma e do corpo. O corpo é sepultado na terra e a alma e o espírito voltam para o controle de Deus, seja para o céu ou seja para o inferno. É a morte física. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Quantos anos Adão viveu? Quem sabe? Quantos anos Adão viveu? Cadê os alunos da escola dominical? 930 anos. Mas Adão, ele viveu fisicamente 930 anos. Mas a Bíblia não diz, o próprio Deus não falou para ele: no dia em que tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia você vai morrer. Ué, Adão morreu ou não morreu? Ele morreu, mas ele morreu o quê? Espiritualmente. No momento em que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, no capítulo 2, ele perde a comunhão com Deus. E diz a Bíblia que Deus entra no jardim e Adão se esconde entre as árvores, porque ele disse: eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi porque eu estava nu. E Deus perguntou para ele: quem te mostrou que estavas nu? Observe que Adão está no jardim, que Adão ouve a voz de Deus, mas Adão não tem mais a presença de Deus. Observe que o mais importante não é o jardim, é a presença de Deus. Você pode estar morando no melhor apartamento, você pode estar morando no condomínio fechado, você pode estar morando no jardim do Éden, mas no dia em que você pecar, você não tem mais a comunhão com Deus. A maior perda de Adão não foi o jardim do Éden.
a maior perda de Adão foi a comunhão com Deus. A expulsão do jardim foi apenas uma consequência. E diz a Bíblia que o homem foi expulso do jardim. Satanás foi julgado, a serpente foi julgada, a mulher foi julgada, o homem foi julgado e foram expulsos do jardim do Éden. Satanás exerceu domínio sobre a terra, a autoridade que Deus tinha dado ao homem, e nós passamos a ter um reinado de morte sobre toda a humanidade. O homem expulso do jardim com a sua esposa, começam a ter a sua vida pessoal, familiar afetada. Já no capítulo 4, você vê o assassinato na família de Adão e Eva, entre o homicídio de Abel praticado por Caim. Capítulo 6, capítulo 7, livro de Gênesis, e toda a história bíblica é marcada pelo pecado, manchada pelo pecado. Por quê? Porque o homem se separou de Deus. Mas tinha uma promessa de Deus, que Deus falou no próprio jardim do Éden, no capítulo 3, verso 15, quando ele fala para Satanás, e ele fala para a mulher, e ele fala para Adão: porém inimizade entre você e a mulher, porém separação entre o descendente dela e o teu descendente. E quando vier o descendente da mulher, ele te ferirá a cabeça, você vai feri-lo ao calcanhar. De quem Deus estava falando? Deus estava falando do descendente da mulher, que ele viria para pisar a cabeça de Satanás. Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus se refere a isso quando ele diz: eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inferno, e nada vos fará dano algum. Quando Jesus vem à terra, e ele nasce, ele vem trazendo dentro dele toda a plenitude de Deus, toda a habitação de Deus. Por que que nós celebramos o pão e o vinho? Porque o corpo e o sangue de Jesus, porque a vida de Jesus derramada por nós na cruz do Calvário representa toda a plenitude de Deus sendo entregue por nós na cruz do Calvário. Quem está entendendo o que eu estou falando? Entre Deus e Abraão havia um pacto de aliança e de fidelidade, que todo macho, todo homem era circuncidado. A circuncisão era uma cirurgia feita no órgão sexual masculino, retirada do prepúcio. Representava a fidelidade de Deus com Abraão, e Abraão com Deus. Eu estou explicando isso para você entender o que está escrito aqui no verso de número 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Porque na época de Jesus, os judeus levavam tão a sério isso, que até os judeus que não tinham comunhão com Deus, mas eles se vangloriavam de que eram salvos e pertenciam a Deus, porque tinham a circuncisão, porque era feito quando a criança nascia.
Por exemplo, hoje nós temos um bebezinho para ser apresentado aqui. Já veio o pedido para apresentarmos ao Senhor. É um costume da nossa igreja. Naquela época, em vez de apresentar só a criança, se era uma criança do sexo masculino, tinha que ser feito a circuncisão ao 8º dia. Era um pacto de fidelidade. Mas os judeus, eles eram tão apegados à circuncisão, que eles achavam que pelo fato de estarem já circuncidados, tinham uma marca, eles podiam pecar, podiam mentir, podiam fazer qualquer barbaridade, porque eles eram circuncidados. Mas Paulo diz, Jesus não veio para fazer uma circuncisão na carne de vocês. Jesus, ele veio para fazer uma circuncisão na alma, no coração, no espírito de vocês. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus, ele trouxe a vida, mais do que marcar o corpo de vocês com uma marca humana. Jesus, ele veio trazer a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? A circuncisão de Cristo, Paulo diz, não é mais uma faca cortando o teu corpo. Aliás, eu vou falar aqui da circuncisão moderna, porque hoje você pode colocar o nome de Cristo no teu corpo. Eu vejo muitas pessoas colocando o nome de Cristo no seu corpo, no pulso, na nuca. Eu sou de Jesus. Mas às vezes essa circuncisão, ela vem numa forma de uma carteirinha de membro. Tirou o cartão de membro, é batizado, é membro de uma igreja, é uma espécie de circuncisão. Eu já estou garantido, eu já estou salvo. Eu agora já vesti a capa de uma aliança com Deus. Jesus não está interessado nisso. É isso que Paulo está dizendo. A circuncisão de Cristo, a marca de Cristo. Não é uma marca no teu corpo físico, não é uma marca na tua roupa, não é uma marca de identidade eclesiástica, religiosa. Não. Paulo está dizendo a circuncisão de Cristo tem a ver com a vida que Ele coloca dentro de você e no teu coração, quando você vive para Ele. E é por isso que o apóstolo diz, tendo sido sepultados com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu na cruz. Todos nós sabemos. E alguém pergunta, quem matou Jesus? Paulo responde, ninguém matou Jesus. Quem matou Jesus não foram os romanos, não foram os judeus. Quem matou Jesus foram os meus pecados. Por que Jesus veio? Porque Ele veio na plenitude de Deus. Porque Ele é o próprio Deus que desceu para morrer no nosso lugar, para pisar a cabeça de Satanás e para nos dar a vida que Adão perdeu quando pecou lá no jardim do Éden. É por isso que o texto está dizendo que assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, quando você entrega a sua vida a Jesus, é como se você fosse também sepultado lá na cruz, há 2000 anos atrás. Mas assim como Jesus ressuscitou ao 3º dia, quando você entrega a sua vida a Jesus, você é restaurado por Deus na fé, assim como Jesus ressuscitou também. O que eu acho maravilhoso, irmãos, é o que está no verso 13. Paulo diz, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados,
na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Coloque a mão assim na sua cabeça. Fala: culpa, culpa, culpa. Você sabe que esse é o nosso maior drama hoje, é a culpa. Culpa. O que é a culpa? É o latejamento na nossa consciência por tudo que nós praticamos de errado, desde quando nós nos tornamos conscientes até o dia em que a gente morre. Tudo que vai sendo escrito a partir do momento em que nós nascemos e que passamos a ter consciência, sejam pecados escondidos, sejam pecados conhecidos, sejam pecados que trazem efeitos mais sociais, pecados que trazem efeitos mais a nível pessoal, mais a nível familiar. Culpa. Nós temos detergente para lavar as mãos, compramos o melhor perfume para tirar o odor, compramos shampoo para tratar o nosso cabelo. Cada vez mais as empresas criam produtos mais maravilhosos, prometendo uma higiene mais perfeita. Você tem produto de higienização para tudo que é gosto. Aliás, tem pessoas que passam 2 horas se tratando para dormir, para acordar, para sair de casa. Tem um comercial de um produto aí, de um sabonete, que quando você toma banho, ele cria uma pele invisível em você. Não sei se isso é verdade, mas ele cria uma proteção em você. Mas não existe sabonete, detergente para lavar nossa alma. Você troca de roupa, troca de paletó, troca de peça íntima, você troca de perfume. Você pode colocar a melhor roupa, mais bonita, mas a culpa fica. A culpa pelos atos que você praticou, por todas as coisas erradas. E a grande questão da culpa, vou dizer para você, não é o que as pessoas sabem, mas é o que você sabe. É acusação direta na tua alma, porque você pode se disfarçar de muita gente. Tem pessoas que são consumidas pela culpa. Davi, ele disse: enquanto eu calei, os pecados envelheceram os meus ossos todo dia, e a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou como que um estio sem nada. Fui perdendo a vitalidade. Culpa. Mas a Bíblia diz, verso 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Eu quero que você pare por um momento agora. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Não importa se você é crente, é católico, não importa qual é a tua religião, não importa se você é membro daqui ou não. Pare por um minuto, onde você estiver. Eu queria que você pensasse na tua vida. Se você pudesse pegar um caderno imaginário, coloca nesse caderno tudo que está incomodando você, todo pecado. Pecados que você tem vergonha de falar para as outras pessoas. Porque Deus conhece a tua vida. Perturbação que está no teu interior, a falta de paz. É como um câncer que está te corroendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, sem fidelidade alguma com Deus, Deus na cruz, mesmo sem você pedir, Ele estava unindo você com Deus. Ele lhe deu vida
juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. A maior obra de Cristo na cruz não é curar a minha febre, não é curar o meu câncer, não é me dar um dinheiro, não é abrir a porta do emprego para mim. Ele pode fazer tudo isso. O maior milagre da cruz é que Deus olha para um pobre como eu, incircunciso, isto é, não tem nenhuma marca de aliança com Deus. E Paulo aqui está falando dos gentios que não eram circuncidados ao nascerem, aos romanos, aos colossenses, aos brasileiros, que nunca ouviram falar de Deus. Paulo está dizendo aos judeus que são circuncidados e aos incircuncisos que não sabiam nada de Deus. Lá na cruz, quando Jesus morreu, ele estava unindo os descendentes de Adão a Deus novamente, tirando a barreira da separação. Mas Paulo diz, mas ele fez mais. Pega todos os teus pecados. Vou me atrever a citar alguns: abortos, adultérios, mentira, prostituição, homicídios, qualquer pecado. Paulo está dizendo, na cruz, Deus, através de Cristo, nos uniu. Eu que era um miserável pecador, através de Jesus, que é a plenitude de Deus corporalmente, na cruz, Jesus pegou a minha mão, pegou a mão de Deus, nos uniu. Mas ele não fez somente isso, ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, que nos levava para o inferno, que não permitia que fôssemos abençoados por Deus. Ele removeu inteiramente. Muita gente olha para a cruz e não sabe o que significa. Tem pessoas que andam com a cruz no pescoço e não sabem o que significa. Tem pessoas que têm um cruzeiro na entrada da cidade, mas não sabem o que significa. A cruz significa uma coisa: você não precisa mais buscar perdão. A cruz significa que você não precisa mais carregar o fardo da culpa. A cruz significa que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Cruz. Quando Deus olha para a minha vida, Ele não olha para o meu pecado. Ele olha para quem? Ele olha para quem? Ele olha para o sacrifício de Jesus. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha para o irmão e diga para ele: essa é uma visão de Deus e não tua. Porque depois que o irmão aceita Jesus, tu continua olhando ele, os defeitos dele, a família dele, as falhas dele. Para Deus não. Deus está olhando em Cristo um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida, uma nova transformação, um novo começo. João capítulo 1 verso 9 diz, 1 João capítulo 1 verso 9: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica
de todo o pecado. Hoje, você não precisa andar 1 quilômetro de joelho para ser perdoado. Hoje, você não precisa dar oferta para ser perdoado. Hoje, você não precisa dar dízimo para ser perdoado. Hoje, você não precisa distribuir cesta básica por causa da tua culpa. Oferta, dízimo, distribuição de cesta básica, nós fazemos porque amamos a Deus. Porque queremos fazer parte da obra de Deus. Mas não devemos fazer isso por culpa. Não venha para o culto por causa de culpa. Não falte um domingo por causa de culpa. Eu vou dizer algo para você. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Eu vou repetir. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. O melhor que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele desceu corporalmente em toda a plenitude. Eu vou ler de novo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diga assim: Jesus representava o céu na terra. Então fale para o teu irmão: o que é que você está esperando mais de Deus? Não tem mais melhor. O melhor já veio. Jesus é o melhor de Deus. Deus, Ele nos deu o melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te deu o melhor. Não há nada que você faça para Deus te amar mais. E se não há nada que você faça para Deus te amar mais, escute, eu vou te dizer, não há nada que você faça para Deus deixar de te amar. Só há um pecado na Bíblia que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, pastor, como eu sei que eu pequei contra o Espírito Santo? Você não sabe. Se você está aqui, se você sente arrependimento, se a palavra fala ao teu coração, é porque você está sendo atraído por Deus. Diga: Ele cancelou todo escrito de dívida que havia contra mim. Cancelado. Qual é o pecado que te incomoda? Está cancelado. Está cancelado. Está cancelado. Você está perdoado. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Há uma nova vida em Deus. Paulo diz: não bastando isso, não bastando Deus te dar vida, não bastando Deus te perdoar completamente, Paulo fala no verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Diga: na cruz. Na cruz Jesus me deu vida. Na cruz Jesus resolveu o problema da minha culpa. Diga: na cruz Jesus me deu sobre o poder, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre todo o reino das trevas. Jesus está dizendo que na cruz Satanás teve a sua cabeça ferida. Todo o principado, todos os demônios. Essa expressão que Paulo usa é uma expressão que acontecia no cortejo romano. Todo comandante romano, quando ia guerrear com as suas legiões, ao voltar para Roma, eles acorrentavam o rei, geralmente derrotado, ou imperador derrotado,
colocava em grilhões, em cadeias, correntes, e eles entravam na cidade com eles amarrados, e publicamente desfilavam pelas avenidas da cidade, dizendo ao povo romano: olha, esse aí não mexe mais com vocês, não tem mais poder sobre Roma. Paulo está usando a mesma linguagem, dizendo que na cruz Jesus expôs Satanás à derrota. Agora, nós sabemos que o destino de Satanás ainda não está selado. Até a volta de Jesus, Satanás ele está aqui com a presa quebrada para cumprir o que está designado por Deus, até o arrebatamento da igreja. O seu império tem poder, o reino das trevas existe, não é brincadeira não. Quando alguém diz que um feiticeiro está fazendo feitiço, acredite, é verdade. Quando alguém diz que existe mesa branca, mesa preta, espírito da floresta, é verdade. Existem demônios, milhares de demônios. E o reino de Satanás, ele é organizado. Principados, potestades, príncipe das trevas, domínios de regiões. Por exemplo, há demônios especialistas em prostituição, em jogatina. Há demônios especialistas em homicídios, em pornografia. Há demônios especialistas em corrupção. Demônios que lideram bairros. Por exemplo, Marcos capítulo 5, quando Jesus chega em Gadara, os demônios, que eram 6.000 demônios, que era a quantidade de uma legião, que estava no corpo daquele homem, correu em direção a Jesus e disse: não nos mande sair daqui de Gadara, porque era o território deles. Existem demônios que trabalham em famílias há gerações, onde o avô era de um jeito, o pai é de mesmo jeito, o filho é do mesmo jeito. Prostituto, mulherengo, repete-se na mesma família, até que essa maldição seja quebrada. Há demônios que dominam bairros, na tua rua, na tua vila. O crente, ele vive numa batalha espiritual aqui na terra. Vida cristã não tem férias. Tem férias letivas da escola, o tribunal de justiça ou juízes tiram férias. Eu posso tirar 1 ou 2 dias de férias ou 1 mês de férias, mas ninguém tira férias da vida espiritual. Você pode estar em Salinas, você pode estar lá em Nova York, mas Satanás não diz: eu vou dar férias. Não, não existe férias. Todo dia é dia de batalha. Jesus diz: orai e vigiai. Esses demônios que atuam na área da doença, na área do distúrbio moral, em todas as áreas da vida para nos destruir, o que é que a Bíblia diz? Na cruz, na cruz, na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Marcos capítulo 16, Jesus disse que este evangelho será pregado, quem crer e for batizado será, e estes sinais seguirão aos que... Qual é o primeiro sinal? Depois que você é salvo, depois que você é perdoado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, em meu nome, em meu nome. Tem crente com medo aí de falar em demônio? Fala demônio. Em meu nome expulsarão demônios. Pastor, crente tem medo de feitiço, sandália emborcada. Um dia eu cheguei na casa da minha sogra, emborcaram a sandália. Desvira essa sandália porque está emborcada. Tem algumas práticas antigas que até hoje as pessoas têm medo. Gato preto,
passar embaixo de escada, em frente de cemitério, e a alma ou está no céu ou está no inferno já intermediariamente. Há nenhuma alma dos que morreram estão no cemitério. Pode ter certeza disso. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se você está debaixo do poder do nome de Jesus, os caras vão matar todas as galinhas pretas deles, e nada vai acontecer com você, porque praga alguma chegará à tua tenda. Se você estiver com Jesus, e eu já disse aqui, se eu tiver uma obra missionária e tiver fome, e aparecer um despacho na minha frente, eu como a galinha preta, como a farofa, e uso a cachaça para desinfetar as mãos, porque há poder no sangue de Jesus. Quem está entendendo aqui, né? Eu quero que você levante a mão na direção da sua casa. Se você sente que a obra do inferno, do diabo na tua família, na tua casa, levante as suas mãos, qualquer lugar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra nós. Na cruz, Jesus nos deu vida. Na cruz, Ele nos perdoou, limpou a nossa culpa. Na cruz, Ele derrotou o poder de Satanás. Toda obra do inferno na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, está desfeita pelo poder do nome do Senhor. Senhor, as mãos que estão levantadas em direção às suas casas e famílias, Senhor, todos os altares erguidos aos demônios sejam desfeitos agora pelo poder do nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, bruxaria, toda obra na casa, na família, que nem o irmão sabia, toda obra do diabo, Senhor, para destruir a vida do esposo, da esposa, do filho, da filha, toda obra satânica, em nome de Jesus, nós oramos agora para que seja desfeita agora. Satanás não tem poder sobre o teu filho, sobre a sua família, em nome de Jesus.